Vale a pena. Uma situação. Olá, vamos falar de planejamento patrimonial. Compensa investir tempo e dinheiro para planejar com quem e como você vai deixar os seus bens? O advogado tributarista Davi Roberto Soares da Silva tira nossas dúvidas aqui no programa Em Discussão, que está começando. Obrigado, doutor, pela sua presença Prazer, aqui meu nos estúdios. Obrigado, eu. Vamos começar falando, então, da definição do planejamento patrimonial, que no Brasil não é uma informação das mais difundidas, né? É verdade. Na verdade, acho que a gente, aqui no Brasil, não tem, quando a gente fala em planejamento patrimonial, pensa que é só para quem tem muito patrimônio, né? Eu acho que por causa disso, acaba afastando muita gente, né, de pensar em como vai proteger, né, e transmitir o seu patrimônio, né? Até hoje eu não conheci ninguém que fosse eterno, né? Então a transmissão do seu patrimônio é apenas uma questão de quando e não de ser, né? Quando a gente trata com o cliente, fala, não, se eu morrer, né, não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Uhum. É que a gente não gosta, é um pouco tabu a gente admitir a própria finitude. Agora, doutor, nas classes, digamos, mais abastadas, vamos usar esse termo, é mais comum e até natural, né? Uma pessoa tem uma empresa e... Aliás, a gente está falando mais abastadas, mas tem um outro lado também, porque a gente não está falando só de patrimônio, a gente está falando de dívida também. Então, é a questão de se proteger também. Acho que esse é um pouco do termo, né? Mas então, digamos, na classe média também é muito comum não se planejar? Não é comum. Acho que no Brasil, em geral, né, não é comum as pessoas se planejarem. Novamente, pensar na própria morte, né, ou pensar que algo pode dar errado, eu acho que aqui no Brasil as pessoas pensam que isso atrai. Né? Se eu pensar em planejamento sucessório, eu vou morrer, né? Se eu pensar em blindar meu patrimônio, eu vou ter o credor batendo na porta outro dia. Eu tenho amigo que falou assim, não, antigamente passava em casa a pessoa com papelzinho para comprar para se planejar no caso da morte. E eu tinha uma amiga que falou assim, não, comecei a fazer isso, começou a morrer todo mundo na família. A gente tem um pouco de preconceito e é uma questão cultural também, né? É muito cultural. Eu acho que tem a ver até com a religiosidade, né, do povo brasileiro. Quando você vai para outros países, né, da América do Norte, para a Europa, as pessoas, na hora que começam a amealhar um pequeno patrimônio, que seja uma casa, né, o patrimônio da família, né, algum dinheiro no banco, já começam a pensar como que esse patrimônio pode ser protegido. Lá tem menos problema com dívida, né, como a gente tem aqui, mas principalmente como esse patrimônio vai ser transmitido para a próxima geração, né? Você pensar que o Brasil, nesse ponto, está um pouco atrasado em termos de tributação da herança. Fica atento porque a gente vai falar um pouco de umas letrinhas aí que talvez você já esteja até familiarizado, ITCMD, IBTI, ITBI. ITBI, exatamente, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. A gente vai tratar disso tudo, mas antes eu queria saber, doutor, como é que faz um bom planejamento? Como é que começa? Tem que ser pelo advogado? Reúno os meus bens primeiro, antes de tratar com o filho, com o marido, com a esposa? Eu acho que a primeira coisa, o advogado ele tem que ser uma peça central. Né? Tem que ser uma peça central porque ele vai conseguir dar uma visão, né, de vários aspectos. O planejamento patrimonial ele não envolve só imposto, ele não envolve só a parte civil de contratos, ele envolve uma série de áreas, vamos dizer assim, do direito. Então você tem o direito de família, o direito das sucessões, direito de contratos, direito tributário. E o advogado é o profissional mais capacitado que tem, né, para olhar isso de uma forma abrangente, né, e poder te dar a melhor solução para você. Né? Você perguntou como é que começa. Né? Começa com uma conversa. Então, primeiro, acho que antes disso, antes da conversa, a pessoa precisa tomar consciência de que ela não é eterna, tá? Ou de que ela pode vir a ter problemas. Se ela é uma empresária, é uma pessoa empresária que tem uma empresa, essa empresa pode um dia quebrar. Se ela é um profissional liberal, um médico, amanhã pode ter um problema de erro médico, ela pode vir a ser responsabilizada. Né? Então ela primeiro precisa se conscientizar de que, será que eu preciso disso? Tá? Na hora que ela falou, eu acho que sim, né? Mas para ter certeza vou consultar um advogado.
Tá? Quando a gente fala nisso, doutor, a gente pensa numa família, eu acho que uma boa parte das pessoas pensa assim, numa família tradicional, a mãe, o pai, sei lá, 3 filhos, enfim, né? Mas hoje, os relacionamentos estão mudando muito. Como é que está essa realidade? E eu queria que o senhor falasse um pouco do tal do contrato de namoro, que aí entra também, né? Entra também, né? Eu acho que a família tradicional, hoje em dia, que está meio pouco fora de moda, talvez, né? Não assim, o que eu digo assim, fora de moda, assim, hoje em dia está cada vez mais difícil você ver aquele casal que só casou uma vez, né? Com filhos daquele mesmo casamento. Hoje em dia é normal você ter, você tem filho, mas você não está casado, ou você está numa união estável, ou você tem filhos de mais de um casamento, e tudo isso vai refletir no seu patrimônio. Está ficando cada vez mais comum. Né? O que você falou da questão do contrato de namoro, acho que a gente tem que dar um passinho atrás, quem estava conversando até nos bastidores, é a questão da união estável. Certo. Né? A união estável, a lei define como um relacionamento público, duradouro, contínuo, com intenção de constituir família. E essa intenção de constituir família, ou em razão dessa intenção, a lei civil deu uma proteção, ou ela entende que esse instituto, né, ou essa entidade merece proteção, e a proteção que ela deu foi equivaler à união estável ao casamento. Então, uma vez configurados esses 4 requisitos, a consequência é ter as mesmas consequências patrimoniais que você teria num casamento. E aí a gente vai incluir uma eventual partilha de bens em caso de separação ou herança em caso de morte. Então, assim, estou namorando, a menina está namorando, o cara está namorando, não sei, 3 meses, 6 meses. A partir de... se a pessoa vai avançando, pela legislação, vamos supor que ela tem todos esses requisitos que o senhor mencionou, né? Mas vamos supor, ela passa, vamos morar junto, tal, mas mesmo assim ainda não está muito definido. O senhor falou até que mais cedo que nem o filho pode caracterizar, né, a união estável. Mas o fato é que se você avançou e você não colocou isso no papel, de cara já caracteriza a união estável, é isso? Pode vir a caracterizar. Então, a união estável, você tem 2 formas de configurá-la. Uma, os 2 indo no cartório ou sentando na frente do advogado, escrever um contrato e falar, nós estamos em união estável, o nosso regime de bens vai ser este e estes são os deveres e obrigações. Então, é possível você reduzir isso a termo, né? Você colocar isso por escrito. Tá? Essa é a parte mais simples. Então, a união estável, a união estável formalizada num contrato ou numa escritura pode ser o melhor dos mundos. Até melhor do que o casamento, sob o ponto de vista patrimonial. Porque você pode dispor de uma série de coisas no contrato que você não teria no casamento. Por outro lado, a união estável informal é aquela que você não fez nada, você deixou a vida te levar. Né? Então você era duradouro, né? Isso dura muito tempo, era contínuo, né? Todo mundo conhece, então quer dizer, era público e todo mundo vê aquele casal como uma família, tá? Ainda que não tenham sido gerados filhos. Tá? Por que esse pode ser o pior dos mundos? Porque ninguém sabe que está em união estável. Você só vai saber quando ou a união terminar, a relacionamento terminar, seja por vontade das partes, ou por vontade de uma, ou por morte. Porque aí que está o problema, porque nesse caso vai precisar um reconhecimento judicial de que aquele relacionamento foi uma união estável. E sendo dado esse reconhecimento, vai ter a consequência patrimonial. Então, se tinha lá um casal de namorados, né? Ficou juntos 10 anos, moravam juntos, juras de amor para cá, juras de amor para lá. Para ele ou para ela, para um deles, aquele era só um namoro longo, para o outro já era praticamente uma vida de casal. Né? Aí não deu certo, cada um foi para o lado, às vezes pode ter tido uma traição, pode ter perdido o interesse, e a parte que se sentiu machucado, que sai mais machucado da relação, vai falar assim, eu vou fazer aquele cidadão, aquela cidadã pagar porque ele fez... E aí é pagar literalmente. Pagar literalmente, pagar exatamente. Assim, eu vou fazer ele ou ela, né, pagar os 10 anos que eu perdi da vida com ele. E entra com uma ação na justiça, exigindo ou pedindo para um juiz reconhecer que aquele relacionamento era uma união estável. E aí vai ter que levar para o processo o quê? Testemunhas, fotos... Né? E hoje em dia com Instagram, né? Rede social, caracterizar, né? Mensagem de voz, de vídeo e tudo mais, você tem uma série de indícios que o juiz vai analisar e vai falar, não, de fato,
estas duas pessoas, tá? E não estou dizendo só homem e mulher, pode ser homem com homem, pode ser mulher com mulher, quer dizer, hoje em dia a lei não faz essa distinção, né? E o juiz vai olhar, vai analisar aquelas provas e vai falar, efetivamente, aquele casal, aquelas duas pessoas estavam e não estavam. Qual que é a consequência? Ok, vamos apurar o patrimônio deste casal amealhado durante este período e vamos partilhá-lo em 2. E aí, a gente está tratando desse tema de todo o planejamento tributário, e nesse caso que o doutor nos trouxe, às vezes a gente pensa na nossa figura central, eu como filho ou como pai, mas isso envolve toda a família, né? O senhor citava um caso, por exemplo, neste caso, que foi caracterizada a união estável. Vamos supor que o pai de uma das partes, da moça ou do rapaz, tem um patrimônio, né? E tem outros filhos. Isso tudo pode se comunicar e pode complicar a vida de uma família toda. Pode, exatamente. Então, nesse caso, né? Só para terminar o que a gente estava falando da união estável. Então, se o juiz der essa configuração, significa que aquele patrimônio vai ter que ser dividido. Então, você imagina que eles começaram a se relacionar muito jovens, né? Ou ele ou ela montou uma startup, né? Ficou bilionário, o relacionamento deu errado e metade da empresa vai para outra parte. Tá? Então, para esse tipo de coisa, e mesmo em famílias abastadas, quando o relacionamento começa a ficar um pouco mais sério, o que a gente tem feito é o contrato de namoro. Então, o que diferencia o contrato de namoro da união estável? Os dois são públicos, os dois são duradouros, os dois são contínuos, mas enquanto a união estável tem intenção de constituir família, o namoro não tem. Então, por isso você coloca isso no papel, dizendo, nós queremos esse relacionamento duradouro, contínuo e público, mas não temos a intenção de constituir família neste momento. Tá? Inclusive, no contrato de namoro, você pode até colocar cláusulas de indenização em caso de traição e tudo mais. Hoje as famílias, elas estão mais abastadas, estão já pedindo para os seus filhos, na hora que o relacionamento começa a ficar mais sério, olha, assine um contrato de namoro. Nada impede, isso não tem nada a ver com amor, né? É apenas uma questão patrimonial, porque vai que essa pessoa amanhã, mesmo caso do empresário, né? Você bem falou, eu monto uma empresa, eu posso ter muito sucesso, e a minha companheira, a minha namorada vai partilhar, mas, por outro lado, as estatísticas demonstram, né, grande parte dos pequenos negócios dão errado nos primeiros 2 anos. Então, se o negócio deu errado e aquela relação for configurar união estável, o patrimônio da namorada ou do outro namorado, né, pode ser colocado em risco. Então, quando a gente fala do contrato de namoro, né, não é apenas para impedir que você pegue os meus bens, né, mas é também impedir que as suas dívidas me afetem. Né? Então, ou seja, se são instituições, né? Pode ser que o namoro dê certo, pode ser que o casamento dê certo, mas aí pode ser que a empresa dê certo, pode ser que a empresa não dê certo. E tudo isso você tem que dar um passo atrás, começar a olhar e, lógico, tudo isso envolve vários profissionais. Por exemplo, advogado, contador, private bankers, consultores, planejadores financeiros e tudo mais. Como envolvem muitos profissionais, mas como o doutor falou, a figura central é o advogado, porque é ele que vai botar no papel mesmo. Você tem que saber o que a lei diz, né? Para saber o que a lei diz. Eu até pedi para o doutor Davi trazer o livro, eu vou mostrar aqui um pouquinho, que ele fez com outros 3 colegas e para tratar do planejamento patrimonial. É legal porque o livro, ele já... Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Porque foi pensado esse livro não numa linguagem apenas jurídica, doutor? Não, esse livro é para, vamos dizer assim, o homem comum, né? Ele foi muito pensado, ele foi gestado por quase 1 ano, foi escrito a 8 mãos, né? Pela Priscila Lucente, o Roberto Vasconcelos e a Tatiana Rodrigues, que trabalham comigo, né? Nós trabalhamos juntos em vários casos de planejamento patrimonial e a ideia foi, olhando o que existia no mercado, né? A gente não viu nada no mercado editorial que fosse acessível à pessoa comum. O que você vai encontrar ou são artigos de revista feminina, que fala e não diz muita coisa, né? Que tratam do tema de forma superficial, ou então você vai encontrar artigos extremamente técnicos que só um advogado consegue ler. Então, a nossa ideia foi aproximar, né, democratizar
a informação, como a minha esposa sempre fala, o livro, ela me ajudou, ela me deu muito apoio para escrever o livro, Clarissa. A Clarissa. Né? A Clarissa, inclusive, me falou que, olha, ela falou, esse livro aqui, ele tem lá, depois da página 418, tem as chamadas minutas, né? São exemplos, né? São exemplos. O livro, ele tem dividido em 3 partes, né? A primeira parte é meio que um beabá de tudo, então você vai poder, se você não conhecer nada de direito de família, de sucessão ou de impostos, essa primeira parte é essencial para você ler. Então, que ela vai te dar o beabá, mesmo que você não saiba nada. Vai falar de sucessão também? Vai de sucessão, de regime de bens, de imposto de renda, ela vai te dar um apanhado geral. Né? As 2 próximas partes, são a parte 2 e a parte 3, ela vai falar de instrumentos de planejamento patrimonial que você pode ter, tanto para bens no Brasil, que é a parte 2, quanto para bens no exterior, que é a parte 3. Né? Isso aqui, o educador financeiro, por exemplo, ele precisa de uma informação dessa, né? Porque ele vai conseguir eu diria que hoje, depois dos advogados, os planejadores financeiros são quem mais compram o livro. É mesmo, né? Porque ele precisa orientar essa pessoa e em todos os aspectos, né? Eu acho que muitas vezes se mistura, porque eu acho que no próprio escritório de advocacia, às vezes o advogado acaba sendo um pouco de um consultor ali, de um orientador psicológico também, porque acaba... A gente faz de tudo um pouco, né? A gente, na verdade, a gente tem muita parceria com os planejadores financeiros, porque o que a gente faz é exatamente o que eles não fazem, e a gente não quer fazer planejamento financeiro. Então, eu não quero mexer com números aonde que a pessoa vai colocar o dinheiro dela, vai investir em ações, em renda fixa, em renda variável, que momento da família que ele está para investir em imóveis, por exemplo. Isso a gente tem parceiros, né? A gente conhece muita gente nessa área financeira e fala, olha, para o seu dinheiro, né? Conversa com o planejador financeiro. Para o seu patrimônio, tá? O que a gente pode fazer para quem você vai deixar, como você vai deixar ou como você pode proteger em vida, isso a gente pode te ajudar. Então, a gente não concorre, eu acho que é uma parceria que a gente conhece vários planejadores financeiros, a gente trabalha sempre a 4 mãos. Certo. Né? A gente falou aqui do contrato de namoro, tem aqui, a partir da página 418, esses são os exemplos práticos que o senhor falou. Por exemplo, aqui diz assim, contrato de namoro. A assinatura de um contrato de namoro foi a solução encontrada para um homem divorciado, com filhos maiores e detentor de patrimônio relevante, que passou a se relacionar com uma mulher solteira, enfim. E aí vai contando a historinha, você já entende um caso concreto, né, como os advogados dizem, e aí depois vem o contrato em si, do namoro. Os namorados reconhecem que mantém um relacionamento amoroso, depois vem da incomunicabilidade, vai explicando passo a passo e as cláusulas, e aí a gente pode colocar no papel. E a partir de que momento, doutor, a gente precisa, tanto numa questão de namoro ou uma família já constituída, chegar e conversar, olha, não é bom a gente começar a colocar no papel para se proteger? Tudo depende do momento das famílias, né? E dos instrumentos. Então, a gente está falando, acho que, de união estável e de contrato de namoro, que até quase um passo antes da família ser constituída, né? Ou no momento que está sendo constituída. Uma vez constituída a família, né? Pai, mãe, ou 2 pessoas do mesmo sexo, com filhos e tudo mais, aí você vai começar a falar de outros instrumentos, né? Para proteção e transmissão. Né? Certo. E esses instrumentos, assim, é que a gente estava também conversando antes do programa começar. Né? Você e eu podemos ter o mesmo padrão de vida, o mesmo tipo de estrutura familiar, mas nós temos objetivos diferentes com relação ao nosso patrimônio. Então, a solução que é boa para você talvez não seja boa para mim. Então, você, por exemplo, talvez você já tenha filhos maiores de idade, então para você funciona você doar parte dos seus bens ou a sua casa e manter uma reserva de usufruto para você. No meu caso, talvez eu tenha filhos menores de idade. Então, não quero doar agora os meus bens para os meus filhos, que são pequenos, porque se amanhã der algum problema na minha vida financeira, eu precisar vender o imóvel não é mais meu. Eu já não posso mais, já doei, né? Já doou. Aí o filho tem que fazer um outro instrumento para voltar e vai complicando. E há famílias onde em algum momento os filhos não falam mais com os pais. Pode acontecer isso. Então, isso tudo é muito conversado, como a gente estava falando antes. A pessoa se conscientiza de que ela precisa de alguma coisa, ela talvez não sabe o que ela quer, ela vai ler um montão de coisa na internet, doação, usufruto, bem de família, testamento, vai falar, vou precisar de tudo isso, às vezes não precisa de tudo isso. Então a gente vai sentar, vai conversar, vai entender as necessidades, a primeira estrutura daquela família,
né, os relacionamentos familiares, quais são os bens, para aí então sugerir, né, o que seria melhor, o que seria ótimo, a gente sugere. Agora, doutor, é bom colocar dois eixos bem distintos, assim, porque tem a questão de quando você morre, e lógico, você vai ter que haver a comunicação dos bens, né? Mas também pode ter... eu estou falando isso em relação aos impostos, né? Para que a gente possa se preservar. Mas existem esses dois divisores. Você pode fazer a doação em vida, né? E, lógico, quando você morrer, aí vai ter que, de fato, vai ter que haver a comunicação. Bom, eu me lembro de um caso, por exemplo, de um condomínio, e quando a gente ia na imobiliária, o cara fala assim, toda vez que ia fazer uma coisa, eu falei, ih, rapaz, isso aqui é herança, e os filhos não se entendem, toda vez que precisa fazer uma coisa, é uma história. Qual é a importância de se planejar? Eu queria até que o senhor citasse alguns casos mais comuns, e que benefícios a gente tem quando se planeja. E a pessoa tem só uma casa, mas mesmo assim vale a pena. Tem uma casa, tem um casal com 3 filhos. Se ele se planejar, o que ele vai fazer antes? Eu acho que vale a pena, né? Obviamente que isso tudo tem um custo, né? Mas você deu mesmo que seja uma casa, eu vou te citar um caso que eu tive conhecimento na minha juventude, eu convivi com a pessoa, né? Era o avô de uma pessoa conhecida, né? Que tinha um certo patrimônio, tinha uma casa linda na praia, no litoral sul de São Paulo, linda. A gente passou vários verões, invernos lá, cabia 30 pessoas na casa, imensa casa, um quarteirão por um quarteirão, né? E ele teve o pai do meu amigo, como no primeiro casamento, depois se separou, casou com uma segunda pessoa, teve mais 3 filhos, né? E todo mundo convivia até então muito bem. Num dado momento, esse senhor faleceu, né? E o que aconteceu? O patrimônio ia ser dividido com uma parte da segunda esposa, tá? E tinha 4 filhos, um do primeiro casamento e 3 do segundo casamento. O que acontecia com aquele patrimônio? Eles não se entendiam por quanto a casa tinha que ser vendida. E pior ainda, como era uma casa muito grande, custava a manutenção. Caseiro, jardineiro, piscineiro, segurança. Ninguém queria botar dinheiro. Falei assim, eu vou pagar o caseiro, mas eu não posso ir todo final de semana para a praia. Eu não vou cortar o jardim porque eu não vou nessa época do ano. Uhum. Então, o que aconteceu? A casa ficou abandonada, né? A casa se perdeu, gente invadiu, o mato cresceu e tudo mais. No final do dia, venderam essa casa na Bacia das Almas, tá? Praticamente pelo preço do terreno. E também tem a questão do imposto aí também, né, doutor? Tem a questão do imposto. A questão do imposto, quando você não se planeja, e vamos supor, a pessoa tem um bom imóvel que foi deixado de herança, mas os herdeiros não têm... Você precisa pagar o imposto antes, e se a pessoa não tiver? A gente já vai falar do imposto, mas só para terminar, onde esse caso era importante? Como você tinha a ex-mulher, a viúva, e você tinha 4 herdeiros, eram 5 pessoas. Para você vender uma casa que tem 5 titulares, você precisa de unanimidade. Todo mundo precisa concordar, tá? Qual seria uma solução que esse senhor poderia fazer? Vendo que ele estava doente, ele poderia jogar este imóvel para dentro de uma empresa patrimonial dele e doar as ações em iguais partes para os filhos. Qual que é a vantagem disso? Maioria decide. Mas ações... Ou cotas da empresa. Cotas da empresa. Então, o que aconteceu? Quando você tem um imóvel, você precisa de unanimidade para vender o patrimônio, aquela casa. Quando você pega aquele mesmo imóvel, joga numa empresa, né? E a viúva ia receber metade. E a outra metade ia ser dividida entre os 4 filhos. Mas de qualquer forma não tem que vender o imóvel? Não, você vai vender o imóvel. Tá? Mas nesse caso, a viúva com mais um herdeiro fariam maioria e conseguiriam vender a casa e distribuir o dinheiro para todos. Você não vai prejudicar herdeiro nenhum. Mas aí é a questão de o percentual que você precisa para tomar a decisão de venda. Então, dentro de uma empresa, você tendo maioria 50% mais um, você consegue tomar a decisão e vender o bem. Num condomínio, né, numa copropriedade de um imóvel, você precisa que todo mundo assine. Então, um não quer, ou um está incapacitado, por exemplo. Você vai precisar de uma ordem na justiça para vender o imóvel. Então, mesmo no caso de um imóvel, voltando à sua pergunta inicial, se o pai tem lá 3, 4, 5 filhos, tem filho de outros casamentos, a melhor coisa é coloque este imóvel dentro de uma empresa, tá? Não vai ter rendimento, não vai ter imposto a pagar, e essa pessoa vindo a falecer, a maioria dos herdeiros vão poder decidir pela venda do imóvel. Então, essa é uma forma de planejamento patrimonial, né?
Muito bem. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para falar com mais orientações. O doutor acabou de explicar um exemplo simples de quem tem um imóvel, né, dentro desse nosso tema de planejamento, do planejamento patrimonial. E aí você poderia, constituindo uma empresa, facilitar a vida de todo mundo. O fato é que, geralmente, pode haver discussão antes ou depois, mas se você se planejar, com certeza, essas discussões vão ser amenizadas e vai ficar bem para todo mundo. Eu volto depois do intervalo para dar mais orientações aqui com o doutor Davi Roberto Soares da Silva, que é advogado tributarista e está falando aqui sobre o planejamento patrimonial. O programa em discussão está de volta. O nosso tema hoje é o planejamento patrimonial. Eu volto aqui com o nosso convidado, Dr. Davi Roberto Soares da Silva, advogado tributarista. Aliás, no primeiro bloco eu mencionei, mas vamos mencionar de novo aqui. O doutor é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie e também participa do mestrado em tributação norte-americana. Muito bem. O senhor morou em Chicago, é isso? Isso, 2 anos. E aí fez um mestrado lá nessa área também de... na parte de tributação americana. Então, para pegar a parte internacional também, não só da parte brasileira, mas para entender um pouquinho a tributação americana. Então, o senhor entende dos grandes patrimônios, mas esse programa também é para aquele que tem um pequeno patrimônio, doutor. Por isso que a gente, no primeiro bloco, a gente pediu para citar um exemplo mais simples de quem tem uma casa, um imóvel, por exemplo, claro que quem tem uma empresa constituída, isso vai criando uma complexidade. Mas a pessoa, digamos, classe baixa ou classe média também tem que se planejar, até por conta do imposto, né, doutor? Porque nós temos, no caso da transmissão da herança, o ITC-MD. Isso, né? O imposto de ITC-MD é uma questão de quando você vai pagá-lo, né? Em algum momento, esse imposto vai ser devido, né? A gente tem visto nos últimos anos um aumento, o ITC-MD é um imposto estadual, né? Não é um imposto federal. Os estados têm uma certa margem para estabelecer as suas alíquotas. Então, o Senado Federal ele estabelece a banda de alíquota, né, através de uma resolução. Então, atualmente, essa banda vai entre 2% e 8%. E depois, o Legislativo, né, como a LESP, estabelecem as alíquotas para aquele estado específico, né? No estado de São Paulo, nós temos a alíquota de 4%, padrão, e tem uma isenção do ITC-MD para heranças e doações que não ultrapassem cerca de R$ 66 mil por ano. Em outros estados do Brasil, a alíquota tem sido aumentada nos últimos anos, né? Vários estados, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já passaram para a alíquota máxima de 8%. Né? Agora, doutor, 4%, vamos, para a gente ter uma base, no imóvel de R$ 100 mil, vai dar R$ 4 mil. R$ 4 mil. R$ 4 mil que você vai ter que pagar de imposto. Mas vamos lá, um imóvel de R$ 1 milhão já vai para R$ 40 mil. E aí a gente cai naquela discussão que a gente falou no primeiro bloco, que se você não se planejou antes, a família tem R$ 40 mil para dispor. Quem é que vai pagar esses 40? Porque no inventário você já tem que, antes da partilha, já tem que recolher esse imposto. Isso, você não consegue passar o imóvel para os herdeiros sem ter pago o imposto. Mas aí, num caso, como o senhor citou no primeiro bloco, tem um imóvel, o senhor falou até de um caso real, e poderia ter, em vez de a pessoa depois de morta talvez não fez um testamento e os filhos não se entendiam para vender e a hora de vender e o valor de vender, constituir-se uma empresa. Neste caso, também uma empresa constituída para administrar os bens desta família, ela também tem reflexo no imposto, porque daí você pode não ter o dinheiro, mas cada um tem uma parte mais Isso, ela definida. pode ter, porque, por exemplo, se aquele senhor ele tivesse constituído a empresa, o que ele pode fazer? Ano após ano, antes de falecer, ele pode doar parte das cotas para os herdeiros. Então vamos dizer que aquele imóvel valesse R$500 mil. Ele colocou dentro de uma empresa, ele tem lá 5 herdeiros. Então o que ele poderia fazer? No ano 1, ele doa, né, R$66 mil em cotas. Que é o limite da isenção. Que é o limite da isenção por herdeiro. Então, vezes 5, você está falando aí de praticamente R$333 mil.
num ano. Então. Então, no ano seguinte, ele doa a diferença. Certo. Então, com isso, em 2 anos de planejamento, ele conseguiu transmitir aquele imóvel por meio das cotas livre de imposto. Olha só. Tá? Então. E tem aí um detalhe que é bastante importante. Quando a gente coloca, no caso de imóvel, por exemplo, e aí nós temos 3 situações. Né? Quando você falece e deixa um imóvel e ele vai para o inventário, o que o fisco estadual exige? Ele vai exigir uma avaliação daquele imóvel. Então vai ser valor de mercado. Então a gente pode ter um imóvel, né? Vamos pegar um exemplo de um imóvel que esteja no seu imposto de renda por R$100 mil. Certo. A prefeitura, lá no IPTU, né, valor venal, considera que aquele imóvel vale R$200 mil. Mas, no inventário, vai o fisco estadual e avalia que aquele imóvel tem um valor de mercado de R$400 mil. Então, no inventário, você vai pagar 4% de 400 mil. Muito embora na prefeitura ele valesse 200 e no seu imposto de renda ele esteja valendo 100. Né? Então, deixar por inventário significa que o valor de mercado daquele ativo, daquele bem, vai ser utilizado como base de cálculo. Se você pega uma situação como o Brasil passa atualmente, né, nós estamos gravando esse programa em 2019, agosto de 2019, vender não está muito fácil, mas o valor pode estar lá em cima. Vamos supor que o seu imóvel vale R$1 milhão, mas você não pega mais de que 700 mil, e aí, né? Mas se você pegar esse exemplo da casa, vamos dizer que eu tenha uma casa, ou você tem uma casa por R$100 mil no seu imposto de renda. Você cria a empresa, certo? Contribuindo para ela o valor que está no seu imposto de renda. Então você vai passar a casa para a empresa por R$100 mil. Aí você vai doar para os seus filhos por R$100 mil. Entendi. Ao passo que se você deixa essa casa para inventário, você vai pagar o imposto sobre R$400 mil. Entendi. Entendeu a diferença? Então, a questão do planejamento é também, o imposto é o mesmo, o ITCMD é 4%, a questão é a base. Se você deixa isso para inventário, você corre o risco de pagar ou o valor venal ou o valor patrimonial, ao passo que você colocando isso numa empresa e doando as cotas, a tendência é que você pague pelo valor do seu imposto de renda, o valor histórico. Entendi. Então, a falta de planejamento também pode fazer com que o imposto seja maior, porque a base também é maior. Doutor, nós falamos também da questão de centrar essa questão do planejamento patrimonial na nossa figura. Eu tenho filhos ou tenho meu pai, mas assim, como a gente falou antes, envolve toda a família. Então, o camarada tem lá alguns filhos, a filha começa a namorar e ele já se preocupa, porque, pô, peraí, porque não é só a questão da morte, mas é como o senhor já tinha dito, houve um acidente de trânsito, por exemplo. Dependendo da configuração, o cara fala, não, mas eu tenho uma união estável com essa pessoa, a gente não tem um contrato de namoro, e daí? Você tem uma indenização para pagar. Isso vai comunicar lá na família que o pai tem uma filha namorando com uma pessoa. Pode dar um problema. A gente não pensa nisso, A gente né? não pensa nisso. Agora, doutor, eu não sei se esse livro do senhor trata, vou até mostrar um pouquinho de novo, do planejamento patrimonial, uma questão que acho que muita gente se pergunta, só o testamento tá bom? Que a pessoa fala assim, vou fazer o testamento, já deixo tudo ali, ninguém mais briga, ou não? O que a gente vê, na verdade, é o contrário, né? Quando você fala em testamento para alguém, fala, não, quando eu morrer, a lei já fala quem são os meus herdeiros, eles que se virem. Essa é a primeira reação que a gente vê quando a gente começa a falar de testamento. Testamento dá muito trabalho, sai caro, vou ter que gastar dinheiro com tabelião. Sai caro mesmo, não? Não sai caro. Tudo é uma questão de benefícios. Custo-benefício também, né? O que é caro hoje, talvez seja muito mais caro amanhã, a falta do planejamento. Né? E eu vou dar um exemplo por que o testamento ele pode ser importante em algumas situações. Assim como no contrato de doação, o testamento, né, que são manifestações de vontade de quem está deixando um patrimônio, a lei permite que você insira algumas cláusulas que são bastante interessantes. No testamento, essas cláusulas são a impenhorabilidade, a incomunicabilidade e a inalienabilidade. O que são elas? Significa que eu deixo um testamento, eu vou dizer, eu quero que os meus bens, eu não preciso nomear os bens, se eu quero que o conjunto, se eu quero que os meus herdeiros recebam a parte que a lei, né, atribui a eles, então eu não preciso falar, esse bem vai para um ou esse bem vai para outro. O testamento serve para isso também, né? Mas se eu quiser só que o conjunto de bens esteja mais protegido, no testamento eu posso dizer, eu quero que o meu legado, né, a minha herança, seja recebida pelos meus herdeiros com a cláusula de impenhorabilidade e incomunicabilidade. O que significa cada uma delas? Impenhorabilidade significa que o meu herdeiro, ao receber aquele bem,
as dívidas, o bem que ele recebeu em herança não vai responder pelas dívidas que ele vem a fazer. E a mesmo as que venha a fazer? Mesmo que eles venham a fazer. Nossa, e mesmo que hein? E este herdeiro não pode usar este bem que eu deixei para ele para garantir uma dívida. Mas isso até o momento dele receber a herança? Não, não. A partir do momento que ele recebeu. Então, eu coloco num testamento e falo, ó, do meu patrimônio que eu vou deixar para os meus herdeiros, eu quero gravar com a cláusula de empenhorabilidade. Então se eu recebi do meu pai uma casa e ele grava com a cláusula de empenhorabilidade, a dívida que eu tenha ou que eu venha a ter não vai atingir esse imóvel. Não vai atingir esse imóvel. E você também não pode dar este imóvel em garantia de uma dívida que você venha a fazer. Olha, tá? Isso é totalmente legal. Totalmente legal. A questão é, se você não faz o testamento, o imóvel é transmitido para você sem esta garantia. E aí, direto, se você tem dívidas, automaticamente aquele imóvel, talvez você nem vê o imóvel. Exatamente. Se você tiver dívida. A incomunicabilidade quer dizer o quê? Quer dizer que eu recebo esse imóvel e seja qual for o meu regime de casamento, seja união estável, separação total, comunhão universal, este bem jamais vai comunicar para o meu companheiro ou cônjuge. Nossa, quantas ferramentas a gente tem, né? Ou seja, vamos pegar no caso de uma pessoa que tem um patrimônio, ele tem vários filhos, ele já pode definir, é interessante porque além do aspecto emocional, eu queria que o senhor tratasse, apesar que o senhor trata mais, eu gosto de tratar da parte jurídica, mas tem o aspecto da proteção legal que protege aquele que hoje tem esse patrimônio e quer partilhar entre os seus filhos de uma forma talvez até mais igualitária, né? E em vida, né? O testamento também. Então, assim, além dessas cláusulas, tem a inalienabilidade, que significa que você proíbe que o seu herdeiro venda aquele bem. Essa é uma cláusula que a gente normalmente não recomenda e, se for para recomendar, com muita parcimônia. Porque, na prática, você pula uma geração. Porque se eu dou para você ou se eu deixo algo para você com a cláusula de inalienabilidade, você em vida não vai poder fazer nada com esse bem. Você só vai poder usá-lo, alugá-lo, mas você não pode vendê-lo. Sim. Só o seu herdeiro vai poder fazer isso. Então, uma cláusula um pouco perigosa. E hoje a gente está vivendo bastante, né? Então tem que ter cuidado. Essa é uma cláusula perigosa. Né? Mas o testamento, né, essas cláusulas acabam ajudando você a proteger os seus entes queridos. Né? No contrato de doação, essas que ocorre em vida, né? Então, o testamento, você deixa o testamento hoje e ele só vai se tornar efetivo quando você falecer. Né? A doação, você vai doar hoje o patrimônio. Certo. Você pode colocar essas 3 cláusulas, que é a empenhorabilidade, incomunicabilidade e inalienabilidade, e você ainda pode colocar mais uma, que eu acho muito interessante, chama cláusula de reversão. O que quer dizer a cláusula de reversão? Eu dou a minha casa para o meu filho. E se o meu filho morre antes de mim? Vou bater até aqui na madeira. É verdade. Mas e se a natureza não segue o seu curso normal? O que a cláusula de reversão fala? Se ele morrer antes de mim, o bem volta para mim. O bem volta. Então você imagina a questão de um avô que queira doar a casa dele para o filho. Tá? Este filho, tá? Ele doa, tá? E ele tem netos, mas este filho também é casado. Tá? Se ele falece, sem a cláusula de reversão, o que vai acontecer? Aquele imóvel que é do pai vai ser dividido. Provavelmente a esposa vai pegar alguma parte daquele imóvel e os filhos também vão pegar. Mas vamos pegar mais do que uma casa, uma empresa, a empresa da família. Então, se eu dou as cotas da empresa para o meu filho, tá? Se o meu filho falecer antes de mim, a esposa dele ou o companheiro dele também vai acabar sendo sócio da minha empresa. Eu não quero isso. Mas aí não tem a cláusula da incomunicabilidade? Sim, mas a incomunicabilidade, naquele caso, se ele vier a falecer, a esposa, dependendo do regime, pode ser herdeira. Então, o que você faz com a cláusula de reversão? Você fala, se o meu filho falecer antes de mim, eu pego as ações de volta e aí você pode doar diretamente para o neto, pulando a esposa ou o marido. Tá? Então, a cláusula de reversão também é uma coisa bastante interessante para você proteger daquela coisa que, se a natureza não segue o seu ritmo, o seu rumo. Então, você pega de volta e depois você faz o que você quiser. O programa em discussão está tratando aqui sobre o planejamento patrimonial, conversando aqui com o autor do livro que leva o mesmo nome, que é o Dr. Davi Roberto Soares da Silva, em parceria também com a doutora Priscila Estevam, Roberto Prado Vasconcelos e a Tatiana Antunes, que trabalham nesta área também. E é interessante, né, doutor, porque a gente vai conversando sobre o tema e vai entender
entendendo que a discussão e a complexidade ela vai haver mesmo, seja depois da pessoa morrer ou antes. Agora, se você antecipa, eu acho que assim você ganha um tempo e até recursos bem expressivos. Né? Sem dúvida. Você, na verdade, não só eu acho que você economiza dinheiro, né? Mas principalmente você dá sossego, né, e dá tranquilidade para a próxima geração. Eu acho que isso que é importante. O tema é bastante complexo, mas eu vou pedir para o doutor, aqui nesse segundo bloco, passar em alguns temas rapidamente para a gente aproveitar e dar mais algumas orientações. Por exemplo, doutor, alternativas para uma sucessão familiar mais segura, mais tranquila e também mais rápida, né? Uma das formas, aqui tem, por exemplo, holding familiar, mas aí é para quem tem um patrimônio maior? A holding familiar... Um exemplo é a holding familiar, ela pode ser uma grande empresa que detenha ações de várias empresas, fazendas, carros e tudo mais, né? Ou também pode ser, que é uma holding familiar em menor escala, aquela empresa que só detém o seu imóvel. Isso é uma holding familiar. Pode ser até um imóvel só. Pode ser um imóvel só. Não precisa ser dono de vários imóveis, a holding familiar nada mais é do que uma empresa que detém o patrimônio da família, seja ele qual for. Doutor, você sabe que eu já vi um processo na Justiça da Família uma vez, que eu pude acompanhar, e assim, na questão da divisão dos bens, o casal, eles discutiram, para não dizer brigaram, vamos usar um litígio, para usar um termo mais jurídico, acho que, sei lá, 3, 4 anos. Aí bateram o martelo, o apartamento fica para fulano, o carro fica para ciclano, o terreno fica para ciclano, aí tudo bem, o juiz bateu o martelo, então pague-se o ITCMD. A discussão começou tudo de novo, porque daí quem paga o quê e quem é que tem dinheiro para disponibilizar? Aliás, o ITCMD é no caso da morte, né? Não sei se é esse o chamado fato gerador, né? Isso. E tem, e a gente falou também do ITBI. O ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis. O ITBI, na verdade, ele só incide quando você transmite um imóvel a título oneroso, ou seja, uma compra e venda. Então, não são todas as transações de planejamento patrimonial que você tem o ITBI. Certo. Então, se você colocar o seu imóvel numa holding familiar, que vai ser um imóvel de uso próprio, a casa onde você mora, você não vai ter ITBI. Mas se você tem lá 5 casinhas que você aluga, né, e você paga bastante carnê-leão, imposto de renda sobre aquilo, você fala, não, vou jogar esses imóveis para uma empresa patrimonial que vai gerir esses imóveis para mim. Como essa empresa patrimonial ela vai ter renda preponderante, que é a renda de aluguéis, renda imobiliária, você vai pagar o ITBI quando você colocar estes imóveis de locação para dentro da empresa. Tá? Então você vai pagar esse ITBI, que é um pedágio, mas por outro lado, aquele imposto de renda que você pagava sobre os aluguéis na pessoa física de 27,5%, na holding familiar ele vai sair por volta de 13%. Isso aí tem alguma explicação no seu livro também, desse tema? Tem, sim, que legal. Tem. Muito bem. Doutor, a gente falou aí... Bom, eu vou seguir aqui rapidamente, depois se der tempo eu vou fazer mais algumas questões, mas, por exemplo, o testamento, doação de patrimônio e usufruto. O que dá para falar sobre isso? Isso tudo é dentro do testamento? A reserva de usufruto, acho que do testamento e a doação que nós falamos, a única cláusula que faltou foi a reserva de usufruto, né? A reserva de usufruto, o que significa? Né? Na doação. Então, eu quero doar a minha casa para o meu filho, mas eu quero ainda poder usar essa casa. Então, eu dou a casa para ele, mas eu reservo para mim o usufruto daquela casa. Que na prática significa o quê? Que eu posso usar aquela casa do jeito que eu quiser, posso reformar aquela casa do jeito que eu quiser, posso inclusive alugar aquela casa. E os frutos serão meus, os rendimentos serão meus. A única coisa que eu não posso fazer é vender a casa, porque a casa é dele. Certo. Então a reserva de usufruto, ela serve para você passar o que a gente chama de nua propriedade, quer dizer, a propriedade da casa é do meu filho, mas toda a utilização daquela casa, quem pode se beneficiar daquela casa, seja dos rendimentos, de aluguéis e tudo mais, ou moradia, sou eu. No momento que eu faleço, então a propriedade se consolida para o meu filho. Tá? Então, na doação, com cláusula de usufruto, é isso. Você tem muitos instrumentos, né, para poder proteger e auxiliar aquele que você está doando. E às vezes, o que é comum também, casais que são casados, por exemplo, por separação total de bens, mas é um casal que viveu a vida inteira junto. Né? O marido tem lá a casa da família que está só em nome dele. Não o marido ou a mulher. Tá? Mas ele fala assim, se eu falecer, tá, eu quero que a minha cara metade continue morando naquela casa enquanto ela viver.
Então ele faz um testamento dizendo, olha, a casa vai ser dada pelos meus filhos, mas eu estou instituindo um usufruto para minha esposa, ou seja, se depois da minha morte ela continuar viva e ela quiser, ela vai continuar morando naquela casa e inclusive ela pode alugar aquela casa e receber os aluguéis. Isso tudo dá para fazer em vida, tudo... Seja num contrato de doação, seja num testamento. Eu não sei se... o senhor falou no caso de uma pessoa casada e que quer deixar... Pois é, eu me lembro de um caso... Ou um terceiro. Eu, por exemplo, eu posso deixar... Aí que você aí tem que justificar. Eu posso, por exemplo, deixar a casa para os meus filhos, mas, por exemplo, vamos dizer que... Isso acontece, na verdade, eu sou órfão, né? Meus pais já faleceram, eu tenho só uma irmã. Vamos dizer que eu quisesse deixar a minha casa para os meus filhos, mas eu gostaria que a minha irmã tivesse a reserva de usufruto, pudesse usar a minha casa enquanto ela vivesse. Num testamento ou num contrato de doação, eu poderia instituir o usufruto em favor dela. Por isso que o senhor falou já antes que tudo é caso a caso, né? Porque cada pessoa está numa situação, tem mais filho, aí tem uma doação, tem a irmã, tem o irmão, então para cada um, aquele que tem o patrimônio, ele pode especificar. Mas eu sei que o senhor é da área jurídica, o senhor trabalha com outros profissionais de planejamento financeiro, né? Mas acho que uma dúvida comum por exemplo, uma pessoa que tem esse patrimônio, tem imóveis e ou tem uma empresa constituída e ela tem, sei lá, 2, 3, 4 filhos. Primeiro ela conversa sozinha com o seu planejador financeiro e depois ela reúne a família? É mais ou menos esse caminho? Eu acho que começa do relacionamento, né? Eu acho que começa, o que a gente tem visto, o planejador financeiro ele é importante, ele vai ser importante para o que é extrajurídico. E eu digo, e a gente depois vai entrar sobre previdência privada e seguro de vida, né? O planejador, enquanto que o advogado ele vai te dar os instrumentos jurídicos que você pode utilizar, o planejador financeiro ele pode agregar muito valor ao dizer, olha, não empata todo o seu dinheiro em casinha para locação. Amanhã chega uma crise, você não consegue alugar, você tem que pagar IPTU, água, luz e telefone. Reserve uma parte desse seu patrimônio para, sei lá, uma previdência privada, ou para o investimento financeiro, ou para um tesouro direto. É a medida desta alocação do seu patrimônio que o planejador financeiro vai poder te dizer. Agora, legalmente ainda, o senhor falou, por exemplo, tesouro direto, a pessoa está fazendo um investimento, hoje o pessoal está aprendendo mais, né? Mesmo a classe média, ou quem sobrou um dinheirinho, coloca ali no tesouro direto, já está aprendendo mais. Mas vamos supor, se a pessoa morre de uma hora para outra, e aí a pessoa não tem nem a senha, nem nada, mais um motivo para deixar tudo planejado, né? Normalmente, aí tem uma coisa que é interessante, não está no livro, mas vai estar na próxima edição no livro. É uma coisa que eu me uso muito como rato de laboratório, né? Então eu uso os instrumentos que eu recomendo, normalmente eu os uso. Né? É uma coisa que eu chamo de love letter, né? Carta de amor, que na verdade não é uma carta, mas tem a ver com amor aos filhos e à família. Né? O que é o love letter? Nada mais é do que uma pasta que você vai guardar tudo que é relevante do seu patrimônio. Então você vai ter a sua última declaração de imposto de renda. Você vai ter, por exemplo, numa folha... Eu não gosto de colocar nada em formato digital, porque hoje em dia com hackeamentos, até celulares de autoridades são hackeados, né? O seu computador pode ser... A velha pastinha e o papel ainda vale. A velha pastinha no cofre. Aliás, se você está acompanhando esse programa, provavelmente ou você está anotando no papel, né? Mas a dica do doutor aí, nesse caso, não anota só no computador. Então, na verdade, o que eu faço, abro um arquivo eletrônico, não salvo, coloco tudo ali, imprimo e deixo na pasta. Tá? O que essa pasta tem? Então ela tem desde a minha última declaração de imposto de renda, aí tem uma folhinha lá com a conta que eu tenho no Banco X. Então tem agência, conta, como é que eu acesso o Internet Banking, se eu tenho o token, se não tenho o token, aonde está esse token. Mas não precisa pôr senha. Pode até deixar se isso for guardado, as 7 chaves, ok. Qual que é a senha? Qual o nome do gerente, o telefone do gerente, então a matrícula ou escritura do seu apartamento, se você tem um seguro de vida, uma cópia da pólice e uma cópia do cartãozinho do corretor de seguro. Interessante, né? Você tem plano de previdência privada, qual que é a pólice, o número da pólice, quais bancos você tem conta. Né? Então, tudo isso, né? Aonde está, de repente, uma cópia da chave dos imóveis. Então, esse love letter é uma coisa que é customizada, cada um faz a sua. Né? Se você tem empresas, uma cópia do contrato social de cada empresa. Isso vai ajudar, tá? No momento que você falece, tá?
alguém da sua confiança sabe que aquela pasta existe, ele vai olhar ali e até, digo mais, a senha da sua conta no Facebook, a senha do LinkedIn, a senha do seu celular. Aí precisa ter tudo muita isso. confiança, hein, doutor? Não, você precisa ter muita confiança e precisa estar guardado num lugar seguro. Você não vai deixar em cima da mesa da sala. Certo. Tá? Mas por que isso é importante? Para as pessoas, e hoje em dia a gente fala muito da herança digital. Né? A sua conta no Instagram, a sua conta no Facebook, né? A sua conta no LinkedIn e outras redes sociais. Então alguém vai poder chegar lá, entrar naquela conta e desativar aquela conta. Sim, e é né? importante. A sua conta lá do iPad, a conta da Apple e tudo mais, dos aplicativos, é importante que você tenha isso em algum lugar, até porque você pode esquecer. Né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais esquecido. Né? Então até serve de ajuda para você mesmo. Então, este Love Letter é uma coisa que qualquer um pode fazer. Né? Não requer prática e tem um pouco de experiência, é só um lugar seguro no qual você vai colocar as informações vitais aí da sua vida, do seu patrimônio. Muito bem, aqui no livro que eu estava dando uma folhada, é interessante que na primeira parte o senhor coloca aqui como capítulo família, sucessão, empresa e tributação e já tem, por exemplo, família e relacionamento, ou seja, parte daí, né, doutor? O relacionamento que você tem, a conversa, e daí você vai traçando os caminhos. Ele é extremamente didático, por porque exemplo, ele vai falando todos os tipos de relação o que contrato você de pode namoro, ter. o namoro qualificado, né? O casamento, o pacto antinupcial, enfim. O livro é bem extenso e ainda não deu para... a gente só passou um pouquinho, mas é bem interessante porque trata do planejamento patrimonial. Bom, doutor, eu quero agradecer muito a presença do senhor. A gente buscou... passar por vários temas, mas é bom porque a pessoa é um chamariz, né? Porque cada um desses temas você pode estudar, se aprofundar e vale a pena. Suas palavras finais em 30 segundos. Agradeço a sua presença aqui. Quem tiver interessado no livro pode entrar no site www.b18.com.br, que é o site da editora, e se na hora de fechar a compra colocar o código ALESP, vai ter um desconto especial e agradeço aí muito a oportunidade. Legal. Doutor, muito obrigado então Eu pela que sua agradeço. presença. Programa em Discussão conversou hoje sobre planejamento patrimonial, um assunto que interessa a todos nós. Mande sempre as suas dúvidas e as suas sugestões para as nossas redes sociais que a gente traz de volta aqui na programação da TV Alesp. Até o próximo programa em Discussão. Vale a pena. Posso